nós em missões, a gente fala, mas meu Deus, mas será que Deus está me chamando lá para longe? Quem que vai cuidar da minha mãe, do meu pai? Quem que vai alcançar a minha família? Mas existe um princípio tremendo, profundo, maravilhoso aqui, que quando nós obedecemos o Senhor, Ele toma conta de todo o resto na nossa vida, aleluia, não é? Nós vamos pregar, mas nós vamos pregar no exterior, nos lugares longínquos, e Ele vai pregar para a nossa casa. E irmãos, eu gostaria de compartilhar que aconteceu comigo e tem acontecido ainda. Eu vou contar um pouquinho do meu testemunho, não é? Eu não quero tomar muito tempo, mas eu nasci num lar católico romano, de uma família de descendentes de italiano, gaúchos, católico, apostólico, romano. E a minha mãe, ela sempre, todos os domingos, ela me levava na missa, e ela me ensinou o temor do Senhor. E eu lá, desde criança, desde pequeno, eu tinha desejo de servir ao Senhor. Eu falava, eu quero servir ao Senhor. E eu via o padre lá, né, na missa, e eu falava, o padre deve servir a Deus, eu quero ser padre. E eu falei para meu pai e minha mãe que eu queria ser padre. Eu tinha uns 8, 9 anos. E aí com 10 anos e pouco, o meu pai entrou em contato com um seminário católico na cidade de Passo Fundo, do Rio Grande do Sul, e eu fui estudar para padre, e eu queria ser padre. E até as pessoas me perguntavam, mas você não vai casar? Eu falei, não vou casar, vou ser padre, vou servir a Deus. E eu fiquei desde 1975 até 1980 ali, e eu era devoto ao Senhor. E tinha muitos rapazes que o estudo, né, de padre é um estudo muito bom, muito bom, né? De primeira qualidade. E a maioria deles, aqueles nó cego, estavam ali só para aproveitar os estudos, não é? Quando chegava assim, formava naquela época o segundo grau, é o ensino médio, caíram fora, ia embora, ia viver a vida. Mas eu falava, não, eu quero ser. Mas quando eu estava no segundo ano do ensino médio científico, naquela época, de repente, eu fui visitar meus pais que tinham mudado para o Mato Grosso do Sul. De repente, aquele desejo de ser padre desapareceu. E ali mesmo, foi em setembro, outubro de 1980, eu falei, eu desisti, eu saí e abandonei. Falei com o padre reitor superior e falei, estou indo embora, eu não tenho mais vocação. E eu não entendia porquê. E aí eu fui para o Mato Grosso do Sul, fui morar numa fazenda lá com meu pai. E aí em 1981 eu deveria me alistar no exército brasileiro. Aí eu me alistei e fui servir em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, 1982. E lá estava servindo, e aí eu conheci um amigo meu que estava servindo comigo, o Gerson Felito. Ele era do Presidente Prudente, em São Paulo. E aí um dia ele chegou e falou, Bruno, rapaz, os crentes estão falando que, mas o Papa é a besta, não sei o que. E eu falei, Felito, esses crentes são todos uns ignorantes, né? O pastor deles não estudou, eles são uns fanáticos, não é? Eu te garanto, o Papa é o vigário de Cristo, né? Não escuta esses crentes doidos aí, né? A Igreja Santa Católica com o Apostólico é a igreja que estuda. Nossa, que bom, muito obrigado, tal. Ele foi fazer curso de cabo num outro seminário, num outro quartel, e lá encontrou um outro crente, não é? E só que esse rapaz falou de Jesus para ele, convidou para ele ir na igreja, uma Assembleia de Deus. E ele foi, e ele estava lá, e o pastor pregando, mas ele estava ali sentado, e na hora do apelo, o pastor fazendo o apelo, esse rapaz falou para Jesus, Senhor, se o Senhor está aqui mesmo, quero sentir a tua presença. Quando ele viu, ele estava lá na frente, entregando a vida para Jesus. E esse homem teve uma transformação, e aí nós estávamos lá no quartel, e a gente ouviu falar, o Felito virou crente. Eu falei,
perdi o amigo, agora esse vai ser uma chateação, esse crente, porque crente que ama o Senhor, ele é chato muitas vezes, não é? E esse rapaz chegou, quando voltou, ele já era cabo, e ele me enxergou assim, ele como que fosse, mirou, né? E veio direto e falou: eu tenho uma notícia para você, não é? E aí ele começou a falar de Jesus, e eu comecei eu vou resumir porque a história é longa, né? E eu comecei ele começava a falar, e eu comecei a questionar, e vai daqui, vai dali, porque eu conhecia muito, e eu achava eu tinha certeza que a minha igreja estava certa, não é? Mas, irmãos, ele começou a falar de Jesus, algumas coisas que eu nunca tinha ouvido. Por exemplo, ele falou que Jesus, ele pode nos dar certeza de salvação. Eu falei: não, pai, mas quem? Não é um comedor de feijão que pode dizer que é salvo? Não é? Não, mas ele falou, foi na palavra: aquele que tem o filho, tem a vida. Aquele que não tem o filho, não tem a vida, mas sobre ele permanece aí de Deus. Eu falei: olha só, a certeza do perdão dos pecados. Eu falei: não, só quando a gente chegar lá, porque eu cria, né, que ia ter uma balança, nos pecados do lado, as boas obras dos outros, mas o pecado sempre pesa mais, né? Sempre pesa mais, não tem como, não é? Ele falou, e aí ele falou: não, a certeza do perdão dos pecados, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Falei: rapaz, mas como que eu nunca vi isso na Bíblia? E aí ele começou a falar de Jesus, ele começou a falar várias coisas, e as minhas os pilares da minha fé, da minha igreja, não é, começaram a ruir, mas ao mesmo tempo eu comecei a dizer: mas será que isso é verdade? Será que Jesus pode perdoar mesmo todos os nossos pecados? Será que Ele pode nos garantir a salvação? Não precisa ir para o purgatório, não precisa ir indulgência plenária, o Senhor, Ele nos dá a salvação. Uma outra coisa que eu não sabia, não é que Jesus iria voltar. Ele começou: não, Jesus vai voltar, Ele vai vir, Ele vai arrebatar a igreja, Ele vai nos levar, Ele vai vir julgar. E eu comecei a ficar com medo, não é? E eu comecei a ter sonhos da volta de Jesus. E eu servia no quartel de armamento e munição. Nós tinha uns paióis de munição assim, nós tínhamos que ficar numas torres de 10 metros de altura, no escuro, e eu não ousava olhar para o céu de medo de ver um sinal, não é? Mas uma noite eu sonhei, eu estava lá tirando guarda no quartel, e aí eu vi assim, de repente, aquele céu vermelho, né? Aviões de guerra passando para lá e para cá, tanques de guerra, e aí apareceu um escrito assim: eis que Jesus vem. E eu sabia que eu não estava preparado, e eu fiquei apavorado, não é? Aí eu pensava: mas puxa, Senhor, será que é verdade? E eu comecei a ansiar, desejar será que é verdade isso mesmo? Será que eu posso ter convicção de perdão dos pecados, convicção de salvação, certeza de salvação, de morar com o Senhor, de ir habitar com o Senhor? Será que é verdade? Mas aí eu pensava: não, mas tem que ser crente logo da Assembleia de Deus. Logo esse pessoal fanático, esses doidos que gritavam, porque nós morávamos assim, e era perto da igreja dos crentes, né? Aí eles passavam com a Bíblia do braço, e aquela gritaria, e aquela coisa toda. Para nós eram fanáticos, não é? Mas aí eu lutando, mas a coisa que mais tocou o meu coração é que o Felito, esse jovem, ele falava de Jesus como alguém que ele conhecia. E sabe o que acontece? A minha alma, o meu coração, era o que eu mais desejava. Eu me perguntava: por que, Jesus, que o Senhor mudou? Não é porque a igreja, aquele ritual, aquela coisa toda, não, porque foi antigamente que Deus falava para os apóstolos, para o começo. Hoje Deus não fala mais assim, é assim mesmo, se vira com o que você tem, não é?
mas ele falava, eu conhecia um Jesus histórico, o Jesus que fez milagre, que fez coisas, mas, né, se foi, não é? Por que Jesus não é mais o mesmo? E ele falava de Jesus como alguém que ele conhecia, e eu comecei a ter um desejo imenso de ter essa vida também. E aí, no início eu confrontava ele, discutia tal, mas eu comecei a ficar com medo. Aí quando vinha o crente para cá, eu fugia para lá, porque ele chegava e já ia falando de Jesus. Eu falei, tá bom, é bom falar de Jesus, mas toda hora, mas ele não perdia uma oportunidade, e graças a Deus por isso. Aí faltando 10 dias para sair da baixa, por um erro do sargento de dia, eu peguei guarda novamente com ele no corpo da guarda. Eu pensei, eu me lembro muito bem, eu vou ter que aguentar esse crente hoje o dia inteiro, não é? Ele vai, mas tudo bem. Mas aí eu cheguei, dia 2 de dezembro de 1982, cheguei e tal, fui para o meu posto, e eu falei,